Boa noite, eu sou o Murilo, eu critico e todo mundo que convive comigo tem que aturar minhas obsessões de vez em quando. Uma delas é o The Wall. É talvez o documentário que eu mais tenha visto, com a quantidade absurda de personagens que me fazem chorar, sorrir, me identificar. É muita gente de cortar o coração no mesmo lugar. A Bonnie, essa primeira mulher que nota que tem algo de errado e é excluída por todo o grupo. A Sarah, essa lutadora forte, potente, que acaba se vendo nesse lugar maluco. A Ellison, que vai de grande promessa de Hollywood a presidiária. Ao Mark Vincent, que nada mais é do que um cineasta que queria mudar o mundo e percebe que está num lugar muito venenoso. Todos eles gostaria de falar. Mark Vincent, inclusive, tem até texto meu no Instagram sobre ele, porque ele tem dois dos discursos mais bonitos que eu já vi em um audiovisual e em um documentário. Mas hoje eu preciso falar, para começar o primeiro vídeo sobre o The Wall nesse canal, eu quero falar sobre Kit Raniere. Kit Raniere era esse cara metido em esquema de pirâmide, um excelente vendedor com uma baita lábia. E aí ele conhece a Nancy e ele começa a aprender sobre programação, neurolinguística, esse tipo de coisa da qual eu não entendo porcaria nenhuma, mas eu acho que, sei lá, deve funcionar em algum nível. E ele cria esse curso, essa forma de que com que as pessoas podem se conhecer mais profundamente e se ajudarem. E aí ele forma um grupo e esse grupo se torna a Nexium. E a Nexium se torna essa organização gigantesca que abarcava centenas e milhares de pessoas. Essa organização era tão forte que agia em vários países, que tinha um braço político. Sim, o Kit Raniere em algum momento se tornou tão poderoso que ele tinha voz dentro da política americana. Sim, ele não tinha voz no interior de Varginha, no interior de Santa Maria da Imperatriz, ele tinha voz nos Estados Unidos da América. E as pessoas que cercavam ele acreditavam tão piamente que ele era uma das pessoas mais inteligentes do mundo, que ele era monitorado pela CIA, tamanha inteligência que esse cara tem. Esse cara desvendou o código. E ele era tão inteligente, que ele tinha um dos QIs mais altos já vistos na história. E quando você vai pegar as credenciais dele, você toma esse choque. Porque o Kit Raniere não era um dos caras mais inteligentes do mundo. O teste de QI que ele fez sozinho na casa dele. E é um número que ele acredita que fez. E pronto. Não há comprovação nenhuma e esse teste nunca foi refeito. Ele era uma fraude. O lance é que você só é uma fraude se as pessoas notam que você é uma fraude. Ninguém é uma fraude antes de ser descoberta. Antes de ser descoberta, você é um gênio. Olha a Elizabeth Holmes. Ela passou anos dizendo que era um gênio e as pessoas simplesmente acreditavam porque acreditavam. Porque ela era boa no que fazia. E esse é o Kit Raniere. Ele era tão bom na arte de engambelar pessoas que ele não engambelou centenas, ele engambelou milhares de pessoas. E aí ele pegou essa coisa que podia ser incrível e bonita e transformou numa máquina de moer sonhos. O lance é que é o seguinte: se o Kit Raniere não fosse um tarado filho da mãe, ele provavelmente teria a voz até hoje, sendo esse imbecil completo, esse ignorante. E aí eu me pego pensando sempre, porque nós somos vítimas de vários discursos imbecis.
cloroquina para cá, cloroquina para lá. Somos enganados por homens que usam a palavra de Deus, que mal leram a palavra de Deus. Esses caras têm uma falta de vergonha, uma certeza, uma crença tão absurda de que eles são incríveis, que isso infecta pessoas. Infecta pessoas, não pessoas burras, não pessoas sem escolaridade, não, pessoas inteligentes, pessoas de berço, pessoas que tinham tudo para não cair nesse discurso, mas caem. Quando eu pego alguém como a Alison Mack, inteligente, artística, e ela caiu na lábia de um cara desse, eu fico assustado. Porque eu fico me perguntando o que aconteceria se alguém que me visse, que soubesse o que eu quero, que entendesse o que eu amo, me estendesse a mão e dissesse: vem comigo que você vai dominar o mundo. Se eu iria ou não. Que é muito fácil dizer que eu jamais seria enganado por isso. Até que alguém que seja minimamente crível te estenda a mão. E aí eu li sobre esse efeito, o efeito Dunning-Kruger. Quanto mais ignorante alguém é sobre um assunto, maior a certeza que ela fala sobre. E aí eu lembrei das pessoas da minha vida. Eu convivo com algumas das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Inteligentes, talentosas, cheias de vida, cheias de capacidades que eu invejo, na real. E a maior parte delas está tão preocupada em não ser boa o suficiente que me soa estranho. Porque é absurdo pra mim pensar que essas pessoas não se achem boas o suficiente. Porque elas são incríveis no que elas se propõem a fazer. E aí eu vejo que esse ignorante, esse imbecil, tinha tanta fé em si mesmo, tanta crença em si mesmo, que não importava se ele era um gênio ou não. Ele se tornou por proximidade. As pessoas acreditavam e pronto. Às vezes, pessoas geniais, pessoas incríveis estão tão presas na ideia de que não chegaram lá ainda, que elas simplesmente nem se propõem a fazer as coisas. E isso me assusta, porque enquanto pessoas boas, geniais e incríveis estão com medo de não ser boas o suficiente ao ponto de não se mostrarem, pessoas ruins, pessoas que não são 1/3 do que essas pessoas são, estão por aí, fazendo o que são, dizendo o que são e fazendo acontecer. Talvez as pessoas inteligentes e boas desse mundo tenham que criar um pouco mais de fé em si mesmas. Esse foi o Murilo Critica, esse foi o primeiro diálogo sobre The Wall. Não se preocupa, vai voltar ao canal, porque como eu disse, são algumas das coisas mais bonitas que eu já vi. Por favor, curta, compartilha, dá trabalho fazer e pensar isso aqui. E até a próxima.